Oi, gente, meu nome é Thaís Fontinelli e eu vou falar algumas aleatoriedades, né, sobre pintura, escrita, que aconteceram no meu 2023, né? Eu acho que a escrita, ela mais do que tudo, ela precisa de uma carga emocional muito grande para que a gente consiga transcrevê-la, né? Então, não é algo que acontece de forma exata, mas também não é algo que vem do nada. Tem que ter uma base emotiva muito grande. Então, esse ano eu acho que aconteceram muitas coisas na minha vida que fizeram eu despertar, assim, para poesia. Eu escrevi até bastante, né? Mas acho que, não sei se mais 2022, porém, escrevi muito. E participei de um lançamento de um livro, né, o Seleta 2, que foi organizado pelo Paulo Couto, e nele tem poemas meus que estão bem contemporâneos, né, e reúne traços românticos, e principalmente o romantismo, né, é um tema frequente na minha poesia. Eu acho que eu adoro esse tema, na verdade, é algo que eu pesquiso, às vezes, são coisas que eu vivo, ou então que chega até mim de alguma forma, mas a maioria das coisas a maioria dos poemas são algo que eu realmente vivi, e não daquele momento exato, né? Eu já cheguei a, sei lá, passar um ano inteiro escrevendo coisas sobre 2 anos atrás. Não, então, não necessariamente é sobre fatos que estão ocorrendo simultaneamente. Mas, de qualquer modo, né, isso tem a ver com a questão do tempo e essa mistura, tanto do que foi vivido anteriormente, quanto aquilo que está se formando no presente. Então, não tem como separar os dois, por mais que a maior parte dessas sensações não tenha sido de agora, ou então que estão sendo de agora, não estou falando somente do momento, né? Mas também o ano inteiro. O ano, ele é grande, por mais que passe rápido. E, assim, participei de um curso de pintura, né? Então, eu participei do curso, né, de pintura com o Francisco Pedro. E, assim, foi de grande aprendizado, com certeza. Ele é um dos maiores pintores desse Piauí, né? Uma pessoa maravilhosa, cativante, né? E o pouco tempo que eu passei com ele no curso, porque na verdade eu acabei que tive um pouco de dificuldade para frequentar as aulas, porque eu faço um curso de odontologia, e aí eu primeiro penso né, nas minhas obrigações para depois fazer outras coisas que não são tão imediatistas assim. Então, faltei bastante, inclusive não deu tempo de terminar minha tela, e aí ficou de eu finalizar ela aqui em casa. Vai ser uma grande aventura, porque é algo que eu vou ter o que fazer nas férias, né? Reparar erros, né? Eu sou uma pessoa que às vezes passa despercebida algumas coisas, e aí eu vou durante os meses, ao longo das semanas e meses, consertando. Assim como a poesia também, né? Cabe essa revisão literária. A questão estética, ela é bem presente, tanto na pintura quanto na escrita. Você não escreve somente uma vez e deixa lá. É preciso escrever, rever, e ainda passa com erros, né? Isso acontece frequentemente, pelo menos comigo. E, assim, eu acho, assim, que a base, como eu já havia dito no início do vídeo, a base da poesia é o sentimentalismo que você carrega dentro de si. Não só o que você observa, mas o que te atinge diretamente, a flecha que te atravessa, e sem que você perceba, aquilo se tornou algo profundo. Então, é necessidade da poesia esse sentimento, né? Esse ano foi um ano de pessoas passarem pela minha vida, paixões acontecerem, e isso serve de alimento para a poesia. O poeta, ele não tem como escrever sem que haja alguma motivação profunda, e também um romantismo um pouco cego, né? E eu acho que é o motor para que a poesia, a música aconteça. Então, esse ano foi um ano assim, de grandes emoções, tanto quanto na área da minha formação, né? Porque eu iniciei
iniciei a clínica, início do ano, e aí já acaba que tá cada vez mais próximo de terminar o curso, e é um curso, assim, que pra mim é divino. Por isso que muitas vezes eu deixo de lado coisas que não são tão imediatas, como eu falei, para fazer aquilo que eu vou me dedicar uma vida inteira e vai ser algo que vai ser praticamente o meu alicerce para todas as outras coisas que virão. Então, acontece isso, né? E aí, e motor para tudo isso, além de ser o objeto, os objetos que estão em volta, também parte, mais do que, né, dessa coisa crítica que a gente mesmo carrega. Então, quando eu falei que existe essa relação entre poesia e pintura, e até mesmo a odontologia, não tem como a gente separar aquilo que vem da gente. Eu já falei que eu não sou de fazer as coisas tudo de um momento só, eu realmente não sou uma pessoa um pouco atrapalhada, então você tem que separar as coisas bem organizadas no meu tempo, por mais que também não seja tão organizada assim, eu tô querendo dizer que é algo que eu tento fazer, e isso, né, o artista sem um objeto a ser explorado, não tem como fazer a pintura acontecer, o desenho acontecer, assim como o poeta, sem uma paixão que não necessariamente seja um ser, pessoas, mas assim, aquilo que envolve ele de alguma maneira, seja a água, seja a natureza em si, com seus elementos totais. Então, tudo parte da paixão. A gente tem que ter essa coisa que seja mesmo com a faísca para que outras coisas venham, né? A palavra, principalmente. E é isso, eu fiquei com vontade de gravar um vídeo para cá pro meu canal e eu pensei nessas coisas que andaram me acontecendo. É sempre em volta da poesia, é sempre em volta da pintura. Eu sinto que às vezes eu falo um pouco as mesmas coisas, não a mesma coisa em si, mas é os mesmos temas, né? Então, e eu não falei sobre o meu podcast. Talvez eu possa tornar isso um tema para um outro vídeo, né? Mas, assim, de relance aqui, eu senti essa necessidade, eu gosto de falar muito, então eu tive essa necessidade de criar um podcast e também porque talvez eu quisesse me ouvir falar. E aí eu entrei nessa e aí, inclusive, eu tenho planos para escrever algumas coisas, ler no podcast e falar também, como eu tô fazendo aqui, não teve nenhum roteiro específico, nada escrito com que eu fosse organizando durante o desenrolar da conversa, porque talvez eu também até me atrapalhasse mais, eu ia me sentir um pouco, né, uma pressão, talvez. E aí eu não senti essa necessidade de fazer isso. Mas o podcast foi algo que também me mexeu muito, assim, porque eu gostei de ver ele acontecendo. E eu vou continuar lendo e falando nele. E aí eu vou deixar até o link aqui. E é isso. Muito obrigada para quem ficou até aqui. E beijo.